Senhoras e senhores, bom dia. Foi bem alto. Tudo bom? Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Adriano o gentil convite e fazer com vocês aqui uma análise jurídica sobre fenômenos tecnológicos tão importantes. Começando aqui um pouco, a gente começa a perceber, isso já até é óbvio, o quanto a internet é importante em nossas vidas, o quanto nós deixamos de traços de informações no dia a dia, de tal forma que nós não temos controle sobre os nossos dados. Nós não sabemos quais são os dados que estão saindo dos nossos aparelhos, dos nossos computadores, dos nossos celulares. E a gente começa a perceber que a nossa vida está sendo cada vez mais governada pelo código. Os programas de computador têm uma importância tão grande em nossas vidas que o pessoal do direito precisa conhecer a tecnologia. E o pessoal da tecnologia também precisa conhecer o direito. Porque cada vez mais um programa de computador tem influências e tem repercussões jurídicas. E a gente começa a perceber, né, o quanto a repercussão jurídica da internet, quando a gente percebe situações como essa, como jurado bate-boca na internet, fulano polemiza na internet. Porque eu penso nesses fatos como um advogado. Então eu vejo aqui um problema jurídico, um crime contra a honra, um dano moral, porque as pessoas estão cada vez mais livres. A internet dá às pessoas liberdade de expressão e de escrever o mais rápido possível, em grande parte das vezes, sem pensar antes. E a gente percebe que o IP ficou tão famoso e tão na moda, que até surgiu essa camisa da Ana Maria Braga. Eu não sei se é uma ameaça, né, o fato de saber o meu IP, mas eu sei que isso ficou popular. Então, a tecnologia virou uma coisa bonita, virou uma coisa que chama atenção. De tal forma que um programa matutino de culinária, ou de entrevistas, eu não sei, eu não assisto, perdão, menciona esse fato. E outra coisa muito importante, né, é que, se cada vez mais estamos deixando rastros na internet, produzindo conteúdo, escrevendo, postando, tudo isso pode ser visto como uma prova judicial. Tudo isso pode ser utilizado em um processo. Mas a grande pergunta é, o que é prova judicial? A gente sabe que processo, quando a gente imagina numa pilha gigantesca de papel, ou de papéis, como esse caso aqui. Mas o que é uma prova? Prova é um elemento que embasa uma afirmação. Se eu falo que o meu cliente não estava no local tal, e, portanto, ele não matou a vítima, eu preciso trazer provas. Então, a prova é um elemento que embasa uma afirmação jurídica. E essa questão da prova não surgiu agora. Desde a época lá do direito romano, se fala, né, que uma afirmação sem provas não é nada. E o destinatário da prova é o juiz. Então, os advogados, os juízes, todo mundo que trabalha com direito, a sociedade em geral, precisa compreender o que é a prova nesse novo contexto da internet. E eu vou comentar com vocês alguns pontos que eu acho que são modernos e que a gente precisa debater aqui, especialmente num público tão selecionado e ligado à área de tecnologia. Né? Em relação à prova digital, a primeira coisa que eu acho importante da gente comentar são os metadados. Metadados, geralmente, são informações vistas como irrelevantes. Poxa, comentar sobre metadado, né? Metadados que são dados dos dados, qual relevância jurídica que teria? Então, peguei aqui uma foto do belíssimo rio Amazonas, lá que eu tirei em Macapá. Eu consigo extrair dessa foto lendo as informações EXIF que estão gravadas nela. Eu consigo ler num site qual foi a câmera que foi utilizada, qual foi o celular, o dia, a data, a hora, as coordenadas do GPS. Isso tem relevância jurídica. Isso pode servir num processo para embasar. Eu posso provar que uma determinada pessoa ela era traficante, porque, analisando o celular dela, eu verifico que todas as fotos que ela tirou, ela estava naquela boca de fumo. Então, quem vai muitas vezes na boca de fumo não vai por coincidência. Ele deve trabalhar lá, porque as fotos entregam ele. Então, há relevância jurídica nesse tipo de informação que, normalmente, ela não que ela é esquecida em processos judiciais. Outra coisa muito importante, a gente percebe, isso é evidente para os senhores, que qualquer tipo de documento, qualquer tipo de arquivo de computador tem os seus metadados. Mas a grande pergunta é, será mesmo que metadado tem importância? O metadado poderia absolver ou condenar alguém?
Tem um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos e que merece assim, a gente comentar, é do serial killer BTK. Era um rapaz, né, no caso aqui é um senhor, o Dennis Rader, que durante 40 anos ele atuou matando pessoas nos Estados Unidos, matando principalmente mulheres. E ele nunca era pego. Um dia ele resolveu imitar aquele famoso serial killer Zodíaco e mandou um disquete com uma carta para um jornal. E esse disquete tinha como autor uma pessoa que se permitiu chegar até ele. Então, o nome do autor do texto registrado no arquivo do Word era ele. Então, cruzando com outras informações, se conseguiu chegar a ele. Então, o fator preponderante da condenação dele, por incrível que pareça, foram os metadados de um arquivo do Word. Então, perceba o quanto é relevante esse tipo de informação, que muitas vezes, no direito, ela é esquecida. Outra coisa também que é importante comentar, talvez seja o mais importante aqui dessa minha fala, é envolvendo os números IPs e os logs. Né? Os números IPs que, pelo menos a princípio, deveriam representar um computador, e hoje em dia, e até vou comentar mais adiante, talvez represente uma rede, e que dificulta muito a questão probatória. O número IP ele tem uma vinculação com o registro. Ele precisa ter um registro. E a gente percebe que o Marco Civil não ajuda muito. Porque o Marco Civil ele diz que esse registro de conexão, ou registro de aplicação, ele deve conter data, hora de início e término de acesso e o número IP. E a gente percebe que, normalmente, há mais informação nesse tipo de registro. Como, por exemplo, o padrão de hora. Normalmente é o padrão de hora. Normalmente, quando a polícia solicita ao juiz e o juiz determina, sempre vem um padrão de hora. Ou é UTC, GMT, PST. E essa informação é importantíssima, é fundamental. Porque sem ela, você vai acabar chegando a uma pessoa totalmente diferente e, com isso, você pode prejudicar alguém. Mas uma coisa que eu acho importante falar é que o Marco Civil, de acordo com a sua previsão legal, artigos 13 e 15, ele tem duas normas que são muito importantes para a prova. O provedor de internet, que a lei chama de provedor de conexão, ele deve guardar o registro de conexão dos IPs pelo prazo de 1 ano. Esse prazo de 1 ano foi discutido durante muito tempo. Antes do Marco Civil, havia uma recomendação do CGI de 3 anos de guarda. Mas a questão é que, mesmo 3 anos, do ponto de vista do direito, é muito pequeno. Porque se existe um prazo para alguém poder ajuizar uma ação, que é chamado prazo prescricional, e varia de acordo com o tipo de ação. Então, para o direito, é muito pequeno. Mas o pessoal da área de TI falou que era importante que esse prazo não fosse muito grande, porque o custo do storage era muito alto. E se for um site, né, os provedores de aplicação, essa é a denominação que o Marco Civil dá, os provedores de aplicação, eles devem guardar esse registro pelo prazo de 6 meses. Mas veja bem, não é todo o site ou o aplicativo que deve guardar esse registro. Só apenas aqueles que são constituídos por pessoas jurídicas que explorem a atividade empresarial. Ou seja, as empresas, o Facebook, o Google, o meu site não precisa. Eu guardo por uma faculdade. E aí acontece, se for um ataque a uma ONG, que não é obrigada a guardar o registro de aplicação, vai ser muito difícil chegar até o criminoso. Vai ser muito difícil chegar até o ofensor. Mas o que é interessante falar sobre o registro de conexão, o registro de aplicação, é que são ferramentas que só se pode ter acesso a elas mediante ordem judicial. O delegado não pode requisitar diretamente, ordenar. E para o pessoal da área de direito, principalmente para o pessoal, delegados e policiais, promotores, isso foi horrível, porque engessava a investigação policial. Por outro lado, para pessoas que militam com direitos humanos, privacidade, falou que é muito importante. Mas a pergunta é, será que o registro de aplicação e de conexão de um usuário ou de uma máquina é suficiente para revelar quem ele é? Registro de conexão de aplicação não seriam os metadados das conexões? Porque, veja bem, para se ter acesso ao histórico de uma ligação telefônica, não é preciso de ordem judicial. Mas por que para a IP teria? Isso é que acaba ficando mais complicado. Outra coisa importante que acabou dificultando foi o tal do CGNAT. Né? Esse CGNAT, que acaba, de certa forma, voltando aqui, né, se você tem a divisão de IP para vários usuários, né, com portas lógicas, e é o que o Wendell Tannenbaum compara, numa analogia muito feliz, com os ramais. Seria o equivalente a
uma central de ramais telefônica. É uma analogia muito feliz. E aí vem a pergunta, volto aqui. Haveria dever do provedor de conexão, de aplicação, guardar essas portas lógicas? Porque hoje em dia, o IP, mais do que nunca, não identifica uma máquina, identifica hoje em dia um monte, uma rede. E a porta lógica é um instrumento que se permitiria individualizar. Aí há uma insegurança jurídica, porque a lei, o Marco Civil, eu mostrei para vocês, não fala em guarda de porta lógica. Mas, ao mesmo tempo, os provedores de conexão de aplicação guardam muito mais informações do que são requeridas pelo Marco Civil. Eu dei o exemplo do padrão de hora. Então, é uma questão que precisa ser sistematizada. Eu acho até, inclusive, que é uma recomendação do CGI a respeito disso. Eu acho que é uma recomendação em relação a esse tipo de guarda de porta lógica. Porque eu não vejo aí tanto ônus para as empresas. Haveria ônus? O ônus seria tão grande assim a justificar as suas... Porque isso, de certa forma, até garante segurança para a empresa, para o provedor. E prosseguindo aqui mais uma coisa, a gente começa a perceber que surgiram alguns julgados, até do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, entendendo que a guarda da porta lógica não há uma obrigação. Porque, segundo esse julgado, não há uma lei determinando isso. E se não há uma lei que exige, ninguém é obrigado a fazer o que não está previsto na lei. É um dos princípios mais importantes do direito. Outra coisa que eu acho importante é que o número IP ele pode constituir prova, ele poderia constituir prova de autoria de um crime. Então, eu consigo comprovar que alguém acessou um site de pornografia infantil. Isso já é suficiente para condenar alguém? Nesse panorama atual, em que um IP não identifica mais um computador, a gente vê que não. Identifica, hoje em dia, uma rede. Então, é muito injusto você condenar alguém apenas com IP. E a gente começa a perceber, ao menos no Rio de Janeiro, da onde eu venho, que os juízes não estão condenando ou determinando buscas e apreensões com base apenas no IP. É preciso um outro elemento probatório. Ou é preciso, de repente, vários IPs próximos à casa do criminoso e que evidenciem que realmente era ele. Outra coisa que eu acho muito importante de se verificar, digamos que determinada pessoa tenha falecido. Ela foi assassinada na rua. Poderia o Ministério Público, a autoridade policial, pedir ao juiz que o juiz busque na área todos os IPs ativos? Olha, ela foi assassinada ali no centro de São Paulo. Eu quero que todos os IPs ativos naquela área, na hora do assassinato. Ele poderia fazer isso? Não seria uma busca e apreensão genérica? Ou haveria validade jurídica? Estaria o juiz se miscuindo na vida de todo mundo, agindo como um Big Brother? Mas, ao mesmo tempo, seria uma medida muito eficiente para se investigar questões na internet. Outra coisa muito importante, internet das coisas. Internet das coisas é muito importante porque, hoje em dia, virou moda. Tudo é internet das coisas. Né? Geladeira, aparelho de ar-condicionado, fralda para criança. Quando a criança faz xixi, o pai recebe um tweet. Não sei para que isso. E a gente percebe que, se tudo isso está ligado à internet, tudo isso gera dados. Se gera dados, gera prova. E esse caso que aconteceu nos Estados Unidos é muito interessante porque uma moça ela acusou o chefe de tentar estuprá-la. Ela dormiu na casa do chefe, num quarto diferente, um quarto separado, e no meio da noite o chefe teria tentado violentá-la. A polícia teve acesso remoto aos dados do Fitbit, né, que é a pulseira que ela usa, aquelas pulseiras que controlam o batimento cardíaco, o sono e tal, verificou-se que na hora que ela alegou que tinha houve a tentativa de estupro, o batimento cardíaco dela era normal. Então não poderia ter acontecido isso. Então foi um elemento que depois ela voltou atrás, né, confessou que estava mentindo. Então vocês percebam que hoje em dia tudo que gera dados gera prova. Isso é muito importante. Mas outra coisa que eu acho que complica, e eu até cito o professor Gilberto Sudré, um perito forense computacional lá do Espírito Santo, eu não estou fazendo nem merchan aqui, nem dele, nem desse produto aqui. É porque realmente são coisas muito interessantes. E ele é uma pessoa que merece esse crédito. Ele, numa palestra, comentou algo que me fez muito pensar. Com a internet das coisas, vai ser muito mais difícil você ter a perícia forense desses equipamentos. Porque são equipamentos proprietários, são equipamentos que muitas vezes têm pouco espaço de memória, não há ferramentas para eles específicas, e parece que o pacote in-case, o famoso pacote de perícia forense computacional, já tem módulos para IoT. Isso é muito importante. Isso é muito importante,
porque a gente tem possibilidade de extrair provas, absolver ou condenar alguém com base nesses equipamentos. E a gente percebe que esses equipamentos não são muito seguros. Esse famoso site INSECAM, eu não sei se vocês conhecem o INSECAM? É um site famoso que mostra todas as câmeras do mundo que estão ligadas à internet sem senha ou com senhas padrão de fábrica. Então, é uma maravilha, você descobre coisas aí fantásticas. Então, o IoT, além de não ser muito seguro, como a gente está percebendo aqui nesse caso, a gente percebe também que é muito difícil de você extrair alguma coisa de prova nele. E fica mais difícil ainda quando você fala em nuvem. Né? Normalmente, IoT está ligado à nuvem, onde eu posso acessar minha câmera. Ou então, até mesmo, esquecendo um pouco o IoT, falando da cloud computing, que hoje em dia é algo assim, realmente, como o nome diz, como o próprio princípio da cloud computing, ele é onipresente. Mas veja bem, se eu tenho meus dados na nuvem, eles podem estar hospedados num país que eu não sei qual é. Vocês sabem aonde, no lugar do mundo, que estão hospedados os seus dados? Você não sabe. Você não sabe se naquele país que estão hospedados os seus dados, a polícia pode ter acesso sem ordem judicial. Ou se o próprio provedor pode ficar olhando os seus dados e poder pegá-los e utilizá-los. Você não sabe. Isso te deixa numa situação de insegurança. E do ponto de vista da prova judicial, que é o cerne dessa minha palestra, fica muito difícil. Digamos que eu tenho um servidor na Amazon. Meu servidor foi invadido. Como é que vai ser feita essa perícia ou a investigação policial? Ela vai partir dos Estados Unidos? Eu vou ter que mandar um perito lá? Eu posso começar a investigação no Brasil? Isso é muito complicado, é muito difícil. Outra coisa, que é muito importante, raspagem de dados. Se cada vez mais estamos produzindo dados na internet, é importante que a busca, principalmente quando estiver relacionada à prova processual, se utilizar das ferramentas de automação, né? Ferramentas de raspagem de dados, para retirar conteúdo da internet. E aí que vem a importância do Python. Né? O Python é uma linguagem que está muito na moda, principalmente por ser fácil de programar e pela versatilidade. Você pega uma biblioteca gratuita, importa a biblioteca, usa os comandos e entrega. Veja que é uma opinião de advogado, ensinando programação, modestamente. Mas veja que tem duas bibliotecas que são muito importantes, né? Que é o Scrap e o Beautiful Soup, que permitem aí fazer esse tipo de atividade de forma automatizada. E esse tipo de raspagem ela fica ainda mais interessante quando você utiliza as APIs. Né? Essas interfaces de aplicativos, interfaces de redes sociais, que basicamente toda rede social tem a sua interface, tem o seu aplicativo. E aí você tem interfaces das mais diversas, do Facebook, do Google, do YouTube, do Snapchat, e você pode fazer procuras avançadas. Então você pode procurar no Twitter todas as pessoas que ofenderam determinada pessoa. E com isso você extrai os dados do GPS e joga no Google Maps. Você consegue até localizá-las fisicamente. Isso é muito importante, você até para instruir um processo ou instruir uma investigação policial. E outra coisa que eu acho importante, e talvez a forma mais importante de investigação, de prova policial e de investigação, são as chamadas investigações de fontes abertas, né? As tão conhecidas OSINTs, né? Que sempre são utilizadas como o Google Hacking, né? Tem aquele famoso livro de Google Hacking. Eu tenho aqui essa investigação no direito, ela começa a ser aplicada, e aí eu digo aí que tem um trabalho muito bonito da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro, a doutora Daniela Terra e agora o doutor Guilherme Caselli, delegado aqui de Polícia de São Paulo agora, porque a investigação de fonte aberta é muito importante, porque é o seguinte, né? É a utilização de tudo que está escrito na internet, abertamente, como prova policial. Ou como prova processual. A grande beleza é que ela prescinde de prova autorização judicial. Então ela pode ser rápida. Porque quando você, para você investigar, precisa de prova de autorização do juiz, isso demora 1 semana, 2 semanas. E com isso, como os crimes que ocorrem na internet são crimes dinâmicos, você perde o fio da meada. Então a OSINT, né, a abreviatura, ela permite um trabalho muito interessante, muito rápido, muito dinâmico. Mas ele exige de quem vai investigar ou de quem vai produzir a prova judicial um conhecimento dessas ferramentas. E ele pode até combinar com a raspagem de dados para automatizar. E aí tem algumas características, né? Como eu falei, não há necessidade de prova judicial, de ordem judicial.
ela é instantânea, ela é rápida, ela pega o momento, ela possibilita combinações. Você pega um dado do Facebook e combina com do Google Maps ou do Twitter. E, normalmente, são provas que são produzidas pelo próprio investigado, pela própria pessoa que está investigado. Mas, Walter, qual seria a aplicação prática disso? As diversas. Um caso que é muito comum no direito é o ex-marido que não quer pagar pensão para a criança, para o filho, porque não tem dinheiro, está pobre e é um miserável. Você investiga o Facebook dele, percebe que ele está no camarote com 2 moças de pouco renome. Isso quase não acontece. Então, o que acontece? O próprio advogado está no processo. E veja, é uma procura, esse tipo de OSINT é extremamente simples. Não precisa de muito conhecimento. Basta você investigar a rede social da pessoa. Mas você pode combinar. Então, a OSINT é utilizada para crimes de corrupção, por exemplo. Porque o cara que vai roubar, ele não vai roubar para ele vai ter que ostentar. Então, o cara, ele precisa mostrar isso para alguém. Ele precisa botar no Facebook, ele precisa botar no Instagram, que ele tem uma lancha, mas ganhando R$3.000. Ele vai fazer isso. Se ele não fizer isso, a sogra dele vai fazer isso. Com todo respeito às sogras presentes. Então, o que acontece? Isso acontece, é a realidade. Isso são provas que têm validade jurídica e que são aceitas. São provas que estão condenando, são provas que comprovam que aquela pessoa tinha dinheiro para pagar o valor para o filho, a pensão. E outra coisa importante, que o Marco Civil ele acaba limitando a atuação da investigação em alguns pontos. E aí vem o seguinte, né? O conteúdo das comunicações privadas só pode ser obtido com ordem judicial. Ok, eu acho interessante isso, que exista essa norma. Mas o grande problema é o seguinte, o que é comunicação privada? É a agenda do Facebook? A agenda do WhatsApp? É a foto que eu recebi pelo WhatsApp? É a foto que eu recebi pelo e-mail? Porque muitas dessas coisas, você não está no computador, no celular, você não sabe de onde veio. Você sabe que está lá. Mas para ter acesso a elas, precisa obrigatoriamente de ordem judicial. E se não tiver ordem judicial, essa prova é nula. Mesmo que essa prova comprove que o cara é o criminoso, ela não pode ser utilizada, porque não teve a prévia ordem judicial. Essa questão de prova no direito, especialmente no direito penal, ela é muito séria e precisa obedecer o máximo possível às prescrições legais e os procedimentos legais. A gente percebe também que esse livro do Guilherme Caselli, o delegado de polícia, é muito interessante. Ele comenta a fundo a investigação digital em fontes abertas, explicando como atua. É um livro muito interessante para quem é do direito e para quem é da área de tecnologia. Mostra como fazer investigação no Facebook, investigação no Instagram. Por exemplo, aprendendo um pouco com ele, deixa eu aqui adiante, eu fiz uma investigação por aqui, pegando todas as fotos que eu consegui encontrar pelo Instagram. Então, tem várias fotos. E, por exemplo, eu achei uma foto de um rapaz que postou essa semana aqui. Então, são informações interessantes que você pode combinar com outras formas de procura. Interessante verificar que essa juíza aqui, ela conseguiu verificar que uma pessoa não fazia jus à gratuidade de justiça. Ela falou que ela era pobre, mas estava na Disney. Não faz muito sentido. Ela falou que era pobre e não podia pagar os custos do processo, mas estava na Disney. Né? Então, prioridades. Né? A juíza, com base nessa informação, ela indeferiu, né? Ela negou o pedido de gratuidade de justiça. Ou seja, não é algo do outro mundo, é algo que é a realidade do judiciário. Mas a investigação em fontes abertas ela pode ser potencializada. Outra coisa aqui que é importante é em relação aos dados armazenados. Eu falei para vocês no início que tudo que a gente faz na internet deixa algum rastro. Porque as empresas ganham dinheiro, porque vale a pena guardar, porque as empresas dizem que podem fazer um serviço personalizado para a gente. E a gente percebe o seguinte, que uma fonte bem interessante de informação para processo são as informações do Google. O Google, melhor do que ninguém, tem informações riquíssimas sobre a nossa vida, principalmente na parte do dashboard, ou então do My Activity. Né? Até um exercício interessante, dá uma olhada no seu My Activity do Google, né? Ele vai pedir seu login e senha, e você vai perceber a quantidade de informações interessantes que tem sobre a sua vida. Ele sabe os sites que você frequentou, as procuras que você fez. Aqui eu fiz uma abertura do meu. Então, os aplicativos que eu utilizei hoje, por exemplo, do meu celular é Android. E aí tem várias coisas. E você pode, inclusive, filtrar com base no tipo de serviço do Google. Eu posso abrir a loja, eu posso verificar quais procuras eu fiz na Play Store, quais aplicativos que eu baixei.
E aí tem as mais diversas. O que eu acho mais interessante, deixa eu mostrar aqui, de respeito... Olha só, a do Google, as informações que eu fiz no Google logadas estão armazenadas. As procuras que eu fiz no Google, os comandos, usando aquele comando OK Google, estão armazenados e a minha voz está armazenada. O Google armazena a sua voz. Tudo isso é prova judicial. O que eu acho mais relevante aqui, veja bem, tem a ver com o Google Maps. Tem a ver especificamente com o Google Maps. Porque o Google Maps, basicamente, ele permite aí fazer ele guarda um histórico da sua vida, é um log dos seus passos. E isso é prova judicial. Determinada pessoa foi assassinada. Eu falei, olha, não fui eu que matei, eu sou o principal suspeito. Eu falo, olha, eu não matei e posso provar com o meu histórico do Google. Então, é uma informação interessante. Então, veja bem, eu peguei o meu histórico, veja bem, o meu histórico de 1º de setembro de 2017. Ele diz a hora que eu saí do Rio, a hora que eu cheguei no Espírito Santo. Inclusive, eu vou passar para o próximo slide, ele diz, inclusive, aonde eu almocei no dia. E o mais interessante, em nenhum momento eu fiz um check-in, eu cliquei, eu não precisei fazer nada com o celular. Então, tudo isso é prova judicial. Tudo isso pode ser requisitado ao Google e ser fornecido no processo. Isso é muito importante e muito interessante, porque dá aí diversas possibilidades probatórias para serem cruzadas. E o Google tem bastante... Das empresas, dessas grandes empresas, o Google realmente é a empresa que mais colabora com o judiciário. Eu vou até falar um pouquinho mais adiante os problemas com as outras empresas. Mas o Google é a empresa que mais realmente tem colaborado aí com o judiciário. Dito isso, eu queria passar para vocês uma outra parte. Outra parte importante, os passwords. Muitas vezes o criminoso investigado, ele armazenou as suas senhas no Google Passwords. E com isso você consegue ter acesso, requisitando ao Google o acesso a esse perfil. Ou então, o Firefox ele permite que você tenha um perfil e sincronize, não tem isso? Você pode sincronizar vários computadores, as suas abas, e você pode sincronizar, inclusive, as senhas armazenadas. Isso, obviamente, está numa nuvem. Esse acesso à nuvem, há possibilidade jurídica de acesso à nuvem, para se descobrir a senha de alguém. Mas precisa de uma ordem judicial para tanto. E numa parte que eu acho assim, mais importante, que talvez seja a minha última parte, os problemas que o judiciário, os promotores, os advogados têm. Então, eu vou passar para vocês uma visão jurídica do que a gente está enfrentando. E o primeiro problema, e talvez seja o mais importante, é a cooperação das grandes empresas, que tem sido muito difícil colaborar com o Poder Judiciário, colaborar com a polícia, colaborar com o Ministério Público. E o primeiro delas é o Facebook e o Instagram. Em relação ao Facebook e ao Instagram, a gente percebe que ele basicamente só cede o histórico dos IPs e os dados cadastrais. Não cede muito mais do que isso. Embora o Facebook e o Instagram, eles capturem muito mais, eles guardem muito mais coisa. Normalmente, eles só fornecem isso. Qual é a fonte que eu tenho para poder me embasar? A própria polícia. A própria polícia diz isso. O próprio Ministério Público diz isso. E a gente percebe o seguinte, que o Facebook ele não fornece o conteúdo das mensagens armazenadas. Ou seja, aquele chat interno que você tem com outras pessoas, aquilo é armazenado. Tanto que você pode verificar as conversas anteriores. Mas o grande problema, senhoras e senhores, é que eles não fornecem para os juízes brasileiros. Para os juízes americanos eles fornecem. O fundamento jurídico que o Facebook utiliza para não fornecer essas informações, ele cita uma lei americana. Ele cita essa lei, essa norma, e diz o seguinte, de acordo com essa norma, ele não pode ceder conteúdo de comunicações armazenadas, né, de terceiros. Ele não pode ceder. Embora ele não cite toda a norma, porque a norma permite as suas exceções. Mas o grande problema não é nem só esse. Existe um outro problema, que é um fundamento jurídico utilizado também pelo Facebook, que diz respeito a essa norma. Existe um tratado internacional, né, um EMILAT, que se chama, entre o Brasil e os Estados Unidos. E o Facebook e outras grandes empresas, a Microsoft agora entrou nesse fundamento, diz o seguinte, que o acesso aos dados de usuários de seus serviços só pode ser feito mediante esse tratado. Não por ordem judicial brasileira. Isso basicamente engessa totalmente uma investigação e um processo. Porque se já
se você recorrer ao juiz já é complicado, imagina você ter que recorrer a vias diplomáticas. Fica muito mais complicado. Com devido respeito às empresas e os seus advogados, eu entendo que essa tese, aí você é muito advogado, data vênia, né? Perdão a todos os presentes, eu acho que é uma tese furada, porque o próprio Marco Civil nos resgata. Eu tenho minhas críticas ao Marco Civil, mas quando tem coisa boa nele, eu cito. E uma das coisas que eu acho interessante do Marco Civil é o seguinte, esse artigo 11. Ou seja, se uma empresa ela presta serviço a usuários brasileiros, mesmo que ela não tenha sede no Brasil, a lei brasileira lhe é aplicável. E se a lei brasileira lhe é aplicável, a soberania nacional estende-se a esse país. E se a soberania nacional se estende a essa empresa, melhor dizendo, e não há necessidade de um tratado. A nossa lei já vale. Ou seja, a própria ordem judicial de juiz brasileiro já é suficiente. Então, eu entendo que aquele fundamento da lei americana e do EMILAT, com devido respeito, são teses furadas. Outra coisa que eu acho importante diz respeito ao WhatsApp. Tudo bem que o Facebook, o WhatsApp faz parte do Facebook, mas eu quis separar porque o Facebook também não cede muitas coisas para a polícia e para o Ministério Público. Basicamente, histórico de IP, informações do smartphone. Não cede muito mais do que isso. E o interessante é que existem muitas polêmicas sobre o WhatsApp, em relação ao bloqueio do WhatsApp, que foi uma coisa assim catastrófica, né? Que parece que as pessoas entraram em pane. Né? Alguém morreu por causa do bloqueio do WhatsApp? Não? Uma decisão que cassou o bloqueio do WhatsApp falou que o bloqueio... Alguém riu ali porque morreu alguém? Teve gente que passou mal, teve gente que ficou feliz. Né? Foi um dia de bênção você não ter aquela coisinha piscando. Embora o aplicativo seja muito bom. O aplicativo é muito bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o bloqueio do WhatsApp não é uma medida efetiva. Não se conseguiu nada com isso. É preciso buscar outras medidas para obrigar a empresa a entregar os dados. A empresa diz que não guarda os dados. Mas quando você lê o próprio contrato dela, você percebe que ela acaba confessando que entrega. Veja bem, eu sou um advogado, eu não posso olhar os códigos, eu não tenho conhecimento para olhar o código, mas para olhar o contrato eu posso, e posso confrontar o contrato com outras coisas. Então, prosseguindo aqui, o WhatsApp ele não fornece a agenda de contatos, e nem o histórico dos grupos, para os juízes brasileiros. Para os juízes americanos eles fornecem. Fonte, Polícia Brasileira. Outra coisa importante de falar, eu vou voltar naquela questão do bloqueio mais adiante. A necessidade de ordem judicial para acesso ao conteúdo do WhatsApp. A polícia prende em flagrante o traficante de drogas. Ela pode olhar os contatos dele para verificar que ele está negociando? Ou ele precisa de ordem judicial? Veja que o Marco Civil, naquele artigo 10, parágrafo 2º, ele diz que é necessária a ordem judicial para se ter acesso às comunicações privadas armazenadas. Aí vem a grande questão tecnológica jurídica. Agenda é comunicação privada? Eu entendo que não. Mas o assunto é tão interessante, nós temos duas correntes. Para o STF, não há necessidade de ordem judicial. Porque, inclusive, o caso que o STF jogou é um caso em que a polícia teve acesso à agenda do WhatsApp, de conversas, sem ordem judicial. E se entendeu, acho que foi um caso do Pará, e se entendeu que não há aí violação da intimidade. E se não há violação da intimidade, da privacidade, não há necessidade de prova judicial, de autorização judicial. O outro caso do STJ fala que há necessidade de ordem judicial. E até, de certa forma, ele acaba usando o mesmo fundamento do Marco Civil. Os contatos do WhatsApp, a conversa do WhatsApp, seria muito parecida com uma conversa armazenada. Então, ele precisa, para se ter acesso, uma ordem judicial prévia. O que é complicado é que nós temos duas cortes superiores, né, a mais importante, o STF, com decisões diferentes. O curioso é que, se eu sou delegado, tenho acesso a um celular de um traficante, sem ordem judicial, se esse processo vai para o STJ, a prisão foi nula. A obtenção das provas foi nula. Por quê? Porque não teve prova judicial. Mas se recorrer ao STF, aí o STF desnulifica, dá um undo. Então, veja, para o agente do direito é muito complicado, porque você não tem uma segurança jurídica. E questão de prova deve ter segurança jurídica, porque são questões muito importantes para a nossa vida, principalmente do réu.
Outra coisa muito importante é o seguinte, né? O WhatsApp ele não criptografa as mídias armazenadas no seu telefone. Se você for olhar o seu celular agora, geralmente os textos estão criptografados, mas as fotos, os vídeos, as outras mídias não estão criptografadas. E quando você faz o backup na nuvem, no Google Drive, por exemplo, não vai criptografado. Há pessoas até que duvidam, né, põem em dúvida se realmente há criptografia nos vídeos e nos conteúdos que você manda, ou que você recebe. Porque o processo de criptografia demoraria muito para se fazer. Poxa, eu vou mandar um vídeo de 3 minutos de uma piada. Esse vídeo já foi criptografado, já foi na nuvem, assim tão rápido? Será que esse conteúdo realmente foi criptografado? Tem muita gente que põe em dúvida se realmente existe esse tipo de segurança. Outra coisa importante, né, foi essa DPF, né, essa ação de descumprimento de preceito fundamental do STF, que se entendeu aí por discutir publicamente, até tiveram audiências públicas sobre o bloqueio do WhatsApp, que o bloqueio do WhatsApp ofenderia a liberdade de expressão. Com devido respeito, eu acho que não, porque a liberdade de expressão ela não é exercida apenas no WhatsApp, ela é exercida na vida, no mundo, na internet. Se o judiciário tivesse bloqueado a internet, aí sim, houve violação da liberdade de expressão. Mas só do aplicativo, eu acho que foi um pouco exagerada essa medida do STF. Mas o que eu acho importante analisar é que o WhatsApp, em seu contrato, né, ou melhor dizendo, o WhatsApp, em suas alegações, normalmente ele diz que ele não armazena nada. Mas veja bem, quando você lê o próprio termo de privacidade do programa, ele diz, né, para melhorar o desempenho e entregar mensagens com mídia de maneira mais eficaz, por exemplo, quando há compartilhamento de fotos ou vídeos populares, podemos guardar esse conteúdo em nossos servidores por mais tempo. Então, eles guardam. Agora, como é que ele sabe que é popular? Se ele sabe que é popular, ele deve ter alguma forma de controlar. Ah, mas se está criptografado, você tem como controlar o hash. Mas se ele armazena, ele está armazenando para que interesse? Eu acho que ele está armazenando para o cache, como um cache. É a impressão que eu tenho. Como um cache local do conteúdo que é mais importante, de forma a poder passar por vários usuários. Mas aí vem a minha dúvida de advogado. Se ele armazena localmente nos seus servidores esse conteúdo, ele está fazendo de forma assim criptografia. Porque as comunicações criptográficas entre diferentes usuários são em chaves diferentes. Não é isso? Ele utiliza o sistema de criptografias de chaves assimétricas. Então eu vejo o seguinte, a minha conclusão que eu chego é que o WhatsApp ele armazena conteúdo de mídia, mas ele armazena esse conteúdo de mídia de forma sem criptografia. É a conclusão que eu chego. Obviamente, sem ter nenhum embasamento. É uma interpretação que eu faço. Outra coisa importante também de se comentar, diz respeito à perícia forense computacional. Eu acho que precisa crescer cada vez mais esse tipo de trabalho, porque é um trabalho que precisa ser muito valorizado. Porque, veja bem, todos os fatos jurídicos hoje em dia têm relação com a internet, ou com o computador. Um caso de uma fraude tributária, mesmo que não tenha a ver com internet, vão ter a ver com planilhas que estão em computadores. Você precisa ter um perito que possa extrair, você precisa de um procedimento para extração. Ou então uma coisa que eu acho muito importante e que eu acho que não tem o devido tratamento, o devido interesse, a questão de resposta a incidente. Quando você faz uma resposta a incidente, um computador invadido, você tem um procedimento para preservar a prova? Para uma investigação policial? Eu arriscaria dizer que grande parte das empresas não tem essa preocupação. É até algo para a gente discutir isso. Mas é importante, olha, o computador foi invadido, tem como se descobrir, tem como preservar a prova, vai ligar, vai desligar, vai retirá-lo da rede, qual é o procedimento? Então, eu acho que é muito importante ter esse tipo de trabalho para fins de se permitir uma prova policial, se permitir uma investigação policial. E a atividade do perito é uma atividade importantíssima, importantíssima. E uma coisa que precisa ser verificada na perícia, e não é no Brasil que tem isso ainda assim padronizado, é a cadeia de custódia. Aquela prova foi produzida em que local? Ela foi produzida e foi levada para a polícia? Quem levou? Levou quando? Qual foi o programa que ele utilizou? Qual o programa que ele fez para fazer a cópia do HD? Qual é o hash da cópia do HD? Tudo isso é muito importante, porque mostra que aquela prova pericial ela foi colhida e não foi contaminada.
E se há contaminação da prova, há dúvida. E se há dúvida, eu não posso condenar criminalmente alguém. Isso que é muito importante. E para terminar, eu queria falar que, na realidade, o processo judicial é um Big Data. E o caso do Lava Jato ficou muito interessante, porque até a Globo News mostrou uma reportagem falando que até eles utilizaram aquele programa de log, o Elastic, né? Elasticsearch, para poder controlar a quantidade de dados que tem. O Elasticsearch, a quantidade de informações para poder... Então, o processo é um Big Data. E vem a pergunta, o juiz ele poderia utilizar de procedimentos de raspagem de dados para buscar informações em provas judiciais? O juiz vai analisar a prova da acusação. A acusação junta 10 milhões de logs. Será que o juiz deve buscar 10 milhões de logs? Ou o juiz pode criar um programa, ou alguém do tribunal pode criar um programa para auxiliar o juiz? O grande problema que eu penso do ponto de vista jurídico é se há possibilidade de criação de um programa, esse programa muitas vezes estaria substituindo a atividade jurisdicional. O juiz tem que julgar. E outra coisa, se eu tenho um programa, eu precisaria ter uma transparência. Que programa é esse? Eu posso auditar o código? Porque o programa de computador, embora ele seja objetivo, uma criação da ciência humana, da ciência das exatas, ainda assim há margem de subjetividade. Você pode colocar uma margem de subjetividade no seu código, no seu padrão de filtragem. E isso é muito perigoso. Então a gente tem que buscar aí justiça. Então tudo que eu falei aqui para vocês não é para que eu queira tornar o mundo pior, não. Eu vejo que as provas judiciais são muito importantes. E a internet, que é um mundo maravilhoso, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado e o pessoal do direito precisa compreender como funciona. Para que não só ele impeça violações à liberdade de expressão, mas também que permita defender os nossos direitos. Porque quando a gente fala em prova judicial, eu estou falando em provas que vão amparar os nossos direitos, que vão provar que nós somos inocentes, que vão provar que nós temos direitos e que a justiça precisa respeitar nossos direitos. E numa época em que a gente está tão conturbado no nosso país, com tantos questionamentos jurídicos, eu acho muito importante nós, advogados, promotores, juízes, pessoas que lidam de TI, conheçam os nossos direitos para que nós possamos defendê-los e possamos lutar por eles. Olha, muito obrigado. Agradeço. Obrigado, Capanema. Nós temos um tempinho aí para algumas perguntas, enquanto dá o tempo ali de dar o reload no nosso online. Tiago Marinello. Primeiro, obrigado por vir aqui falar sobre isso. Eu acho que é muito rico quando esses dois mundos, dos engenheiros e dos advogados, se juntam nessas questões. Eu não sou advogado, sou engenheiro, também não sou historiador, mas eu arriscaria dizer que, tão logo alguém começou na história a coletar provas, num segundo depois alguém começou a plantar provas. Então, eu acho que, assim, aproveitando o seu jargão, data vênia sobre usar o Google, o histórico do Google como uma prova judicial, mas é muito fácil plantar provas no mundo digital. Né? A gente pode pegar um celular Android aqui, colocar ele em modo de desenvolvimento e dizer que eu estou agora, nesse momento, em outro local, poderia cometer um crime aqui e alegar que eu estava em outro local apresentando meu histórico do Google, no Google Maps, por exemplo. Então, é muito complicado. Eu acho que é positivo ver a justiça evoluindo nesse sentido, mas é também muito importante que se tome cuidado para evitar essas provas falsas. Da mesma maneira, imagens que hoje são muito fáceis de ser manipuladas, vídeos, inclusive. Então, tem trabalhos acadêmicos no sentido de tentar provar que aquela imagem não é verdadeira, que ela sofreu mudanças e tal. Isso eu acho que isso é muito importante, tem que ser discutido bastante. E só um comentário, essa questão do Big Data, a justiça americana, norte-americana, tem usado algoritmos e, entre aspas, Big Data, para ajudar os juízes na tomada de decisão, para definir sentenças e para definir valor de fianças e coisas do tipo. E isso tem causado já muito protesto e muitas distorções. É um debate que tem acontecido e que eu acho que, inevitavelmente, a gente vai acabar, que a gente, Brasil, vai acabar debatendo isso no futuro. Obrigado. Obrigado, Tiago. Eu acho muito interessante o que você falou em relação à possibilidade de falsificar uma prova. Sempre existiu, como você lembrou, desde o início do processo, lá em Roma, se existiu possibilidade de falsificar. Mas se há
a possibilidade de falsificar, quem alega que é falso precisa provar. Se o Ministério Público acha que o réu ele realmente falsificou o histórico do Google Maps, cabe ao Ministério Público comprovar que ele falsificou. Ele vai ter que investigar. Vai ser uma luta por investigação. Eu não estou numa visão encantada, acreditando tudo que está na internet. A minha visão é uma visão crítica. Eu estou dizendo que tem provas. E se há possibilidade de fraude, há possibilidade também de se comprovar fraude. Mas obrigado pelas considerações. Bom dia a todos. Meu nome é Gilson, sou advogado, físico, pesquisador na área. Recentemente tivemos a apresentação de uma tese de doutorado muito criativa, apresentando os fundamentos do direito robótico, reconhecendo a personalidade jurídica de robôs, tratando-os, portanto, como sujeitos de direito, né? Agora, a pergunta ao senhor, para as suas considerações, se, na eventual condenação de um robô, faremos ele calcular o valor do pi, encarceraremos ele em uma gaiola de Faraday. Suas considerações, por favor. Boa pergunta. Eu acho que o robô é uma criação da mente humana. Por ser uma criação da mente humana, ele não existe. Ele não é uma pessoa. Por não ser uma pessoa, ele vai ser tratado como um programa de computador. Eventuais danos, eventuais crimes vão ser imputados à pessoa que o criou. Se ela teve realmente a intenção. De repente, ela criou um programa de computador, um robô. Esse robô ele fica maluco e começa a ofender as pessoas. Como teve o caso do bot criado pela Microsoft. A Microsoft ela criou um bot e um dia esse bot ficou nazista. Hitler é maravilhoso. Inclusive, ele era um bot, acho que ele se passava por uma adolescente. Ela começava a cantar a uma hora de idade. Eu creio que a Microsoft não pensou nisso. Então, se não houve dolo dentro da Microsoft em elogiar o Hitler, eu não posso computar isso aos seus programadores. Então, eu vejo o seguinte, a primeira coisa, qual é a intenção de quem criou esse programa? A culpa tem que ser atribuída a quem criou o programa. Porque o robô é um programa. Obrigado. Mas muito boa pergunta. Bom dia, sou o Yuri da SAV. Bom Eu dia. tenho uma pergunta referente mais à hospedagem de serviços em nuvem. Você está falando da Microsoft. Tem alguns clientes, por entenderem que existe uma diferença de leis no acesso aos meus arquivos da nuvem, que estão no Brasil e nos Estados Unidos, eles, exemplo nosso lá, nós fizemos um contrato com a Microsoft, nós exigimos que nossos dados estivessem no Brasil. Eles dizem que está no Brasil, a gente sabe que não temos como provar isso. Tu tem já algum caso, algum outro cliente teu exigiu ou se sentiu lesado e precisou provar ou exigir da Microsoft ou de alguma outra entidade de CDN, que tenha CDNs, que os dados estejam sob jurisdição do Brasil especificamente, fisicamente alocados no Brasil? Não, bem interessante, esse caso é bem interessante. Eu sou diretor jurídico da Cloud Security Alliance. E a gente tem uma discussão lá a respeito, até foi o Anquises comentou isso no evento, Anquises Moraes, uma figura muito conhecida aqui no meio tecnológico. E a gente conversando sobre isso em um evento, a conclusão que chegou é o seguinte, um dos direitos que você tem ao contratar uma nuvem é escolher o local em que você vai hospedar. O grande problema é o seguinte, que dificilmente as empresas vão usar o Brasil, porque o Brasil, o custo do storage é mais caro, a eletricidade, a internet. Então, e tem a questão também da fiscalização. Como é que você vai saber efetivamente que seus dados não estão realmente no Brasil? Então, você está numa situação de hipossuficiência. Você poderia rescindir o contrato por isso? Pode. Mas está escrito no contrato que tem que estar storage no Brasil? Então, ficou escrito no contrato, inclusive o engenheiro jura de pé junto que está no Brasil. Cara, mas Vocês verificaram realmente está no Brasil? não tem como provar, né? A partir do momento que entra na cloud deles, tu não sabe. Mandar um ping, acho que conversa de advogado, mandar um ping aí, não sei. Eu sou advogado, gente. Dicas de tecnologia não são comigo. Mas você tem fundamento para... O meu tráfego ele pode até entrar pelo Brasil, mas a partir do momento que está na nuvem deles, eu não sei para onde vai lá dentro. Um e-mail pode estar aqui, o outro pode estar na China. A minha recomendação é, se você está na dúvida, você rescinde o contrato. Você pede para ela comprovar, se ela não comprovar, você pode rescindir o contrato. E você tenta buscar, então, uma cloud no Brasil. Não é uma dica muito boa, mas dê um ping aí que deve ajudar. Ou não. Meu amigo Yuri. De Alexandro, da RNP. Primeiro, parabéns pelo conteúdo, bastante interessante. Tem uma lista de perguntas aqui, mentira. É o seguinte, eu vou pegar 2 pontos exatamente do que você comentou na palestra, colocar uma situação e, por fim, fazer a pergunta propriamente dita.
Você tem 40 segundos, isso. porque o Você negócio falou está piscando aqui. que a utilização do conteúdo da internet de forma pública não necessariamente precisa de uma ordem judicial para ser incluído no auto. E aí vem a interpretação do que é, de fato, o que está na internet de forma pública. Você citou o exemplo das redes sociais, mas existe primeiro um contrato de privacidade do que eu publico, coloco ou não como público, no caso de Facebook, blá, 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 entre outros, mas eu posso aparecer no de outra pessoa. Então, se isso não confunde um pouco também com o direito de imagem, de você autorizar ou não a tua imagem estar publicamente lá, né? E com relação ao conteúdo também de comunicações privadas e tudo mais, no que isso interfere na discussão do direito ao esquecimento, que inclusive teve uma audiência pública recente aí na STF. Então, à luz da tua interpretação do direito ao esquecimento, como fica essa questão de, por exemplo, provas que possivelmente existiam antes e que podem passar a via não existir mais? Poxa, que pergunta gigantesca. É porque você é meu amigo, eu vou responder. Eu vou começar pelo que é mais fácil, mas também é muito difícil. O direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é um novo direito, né, que surgiu, que se entendeu que tem, pelo fato da internet ela guardar tudo, e guardar tudo para sempre, algumas informações, alguns fatos, mesmo verídicos, e mesmo ainda que postados pela própria pessoa, eles podem trazer prejuízo para ela no futuro. Então, uma coisa que, de repente, um adolescente postou no Fotolog em 97, fazendo uma pose do Comando Vermelho. Aí agora ele está fazendo um concurso para juiz. Ele poderia retirar esse conteúdo? É um conteúdo que ele postou. Então, o direito ao esquecimento é muito difícil de você verificar por duas coisas. Qual é o limite dele? Normalmente, o limite é o interesse público. Há um interesse público na divulgação pública na internet desse conteúdo. E o outro desafio que eu acho maior, como é que você vai retirar o conteúdo da internet? Porque quando eu falo, se eu reconheço a existência do direito ao esquecimento, eu tenho que efetivá-lo. E eu vou efetivá-lo retirando alguma coisa. Como é que eu vou retirar da internet? Impossível. Eu posso retirar, nesse meu exemplo, lá do Fotolog. Mas como eu vou retirar tudo da internet? Então, o direito ao esquecimento fica muito difícil de você ter a plena efetivação dele. Em relação à primeira pergunta que você fez, em relação à rede social, direito de imagem, quando você assinou aquele contrato no Facebook ou na rede social que você não leu, você, de certa forma, abriu mão de muita coisa. Você publicou de forma aberta esse conteúdo. Eu só tive acesso. Era como se você estivesse falando isso na rua e eu ouvi você falar. Foi você que abriu mão do seu direito à privacidade. E falou. Não sou eu que coloco. Não, você não estou te culpando. Você é meu amigo, tá? Desculpa. Não estou te culpando. Mas normalmente é a pessoa que coloca. Você ia falar alguma coisa? Não, mas é isso. No caso de eu não coloco, mas eu estar, por exemplo, numa publicação de terceiros, onde não foi autorizado por mim, ou eu nem estou tendo conhecimento daquilo. A foto, o caso mais como é foto. Você tira a foto no evento e alguém posta. Por você. Quem violou o seu direito à privacidade foi a pessoa que tirou a foto. Ou a imagem foi a pessoa que tirou a foto. Porque, normalmente, o que eu faço? Se eu tiro foto de alguém, num grupo, eu pergunto, eu posso publicar? Eu como advogado, eu pergunto e tenho um contrato aqui no bolso. No bolso contrato, para a pessoa assinar. Maneira de advogado. Eu vou passar depois para vocês aqui, eu vou passar por e-mail, passo de graça. Mas o que acontece? As pessoas não têm essa preocupação. Você me deu autorização para fazer isso? A culpa é de quem publicou. Oi. Meu nome é Rubens. Eu gostaria de saber a sua opinião assim, sobre essa questão de prazos, quando a autoridade policial pede uma informação. Às vezes eu recebo ofício dizendo assim, eu quero informação tal, e você tem 2 dias para me responder. E daí, às vezes, não dá, e o cara depois fica em cima. Até que ponto ele pode especificar o prazo? Porque até onde eu sei, no Marco Civil não diz assim, eu tenho que responder em tantos dias uma requisição. Normalmente, quando o Marco Civil fala alguma coisa de prazo, no artigo 19, vou dar um exemplo, o Marco Civil, ele diz que a responsabilidade do provedor de aplicação para disponibilizar o conteúdo vai ser de acordo com o prazo judicial. Quem vai determinar esse prazo é o juiz. Então, é um prazo do processo. Em relação à investigação policial, o cumprimento de uma ordem, o próprio juiz, o próprio delegado que pode determinar. Obviamente, é preciso que essas autoridades elas tenham uma razoabilidade para saber que nem tudo pode ser cumprido muito rapidamente. Mas você tem que levar em consideração também o seguinte, os direitos que estão sendo discutidos. De repente, é um caso envolvendo pornografia infantil, ou de uma criança que desapareceu, está sendo abusada e precisa localizar essa criança.
Então, muitas vezes, é preciso que o prazo seja exíguo. Mas é importante o seguinte, se tem prazo, cumpra. Uma dica de advogado, se tem prazo, cumpra. O que você pode, muitas vezes, é ter um advogado para discutir com ele. Olha, nesse prazo não dá. Eu não posso em 2 dias, eu posso em 4, eu posso em 5. Você pede para o advogado, ir lá na delegacia, conversar com um delegado. Mas se tem prazo, uma dica de advogado, cumpra. Para você não ir preso. Último comentário aqui, Frederico, do NIC-BR. Em relação à sua perspectiva do direito ao esquecimento, ela é bastante, vamos dizer assim, interessante, vindo de um advogado, porque a gente, nessa comunidade mesmo, a gente já teve casos de pessoas que postam mensagens em listas eletrônicas, listas de correio eletrônico, e depois de um tempo vem com um pedido, às vezes até judicial, para que aquele conteúdo seja tirado do arquivo da lista. Só que o cara não sabe que aquilo já foi distribuído via SMTP e está em alguns poucos milhares de inboxes aí espalhados pelo Brasil. Então, é interessante essa perspectiva aí. Outra coisa importante, sempre printe as conversas dos seus inimigos, para você usar no futuro. Dica de advogado. Bom, mas de qualquer forma, bom, se você já mandou um e-mail, você escreveu aquilo, esquece. Aquilo é público, não tem mais como você fazer com que aquilo desapareça. O que você fala é muito bom, porque, veja bem, ainda que se reconheça a existência do direito, como é que eu vou efetivar? Já está no mundo. Não tem como você retirar da internet toda. Temos Obrigado. mais uma última pergunta online, nós estamos em cima do horário aí. Passamos já. Pergunta do Cristiano de Lopes, ele é funcionário público, e ele traz o caso onde um cidadão solicita os IPs que acessaram uma determinada aplicação na internet, eu imagino que uma aplicação de governo, uma aplicação pública, e ele pergunta se, pela lei de acesso à informação, ele é obrigado a divulgar esses IPs. Ou seja, no fundo, ele quer comparar aí efeitos de Marco Civil e outras leis com a lei de acesso à informação. Eu entendo que não. Se o Marco Civil, até no decreto 8771, exige que esses registros sejam armazenados de forma sigilosa, ele não pode divulgar essa informação. É uma informação sigilosa. Ou seja, você tem que levar em consideração os limites da lei de acesso à informação. Existe, até a lei de acesso à informação, ela tem graus de sigilo. E esse não está previsto na lei, mas é um caso de sigilo determinado pelo Marco Civil e pelo decreto 8771 que o regulamenta. Só complementando, talvez ajude, por exemplo, tem bastante conhecimento das universidades, elas tratam os logs, inclusive internamente, com sigilo, porque já vimos casos assim do cara querer pegar um log de correio eletrônico, levar na congregação, no conselho, para debater isso, dar encrenca, então isso é tratado, inclusive administrativamente, como sigiloso mesmo interno. É verdade. Né? Obrigado. Pessoal, vamos agradecer o Capanema aí, muito obrigado. Obrigado, gente. Muito Desculpa as piadinhas.